Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os santos anjos de Melquisedec Lisbeth. Estamos de novo com vocês para compartilhar palavras que vêm direto do céu, para guiá-los no caminho. Também saudamos a todos os que nos escutam pela primeira vez e estão sedentos e famintos pela vida eterna. Você chegou à terra que Deus prometeu, que saciaria a todo o que tivesse sede e fome de justiça e paz. Amém, aleluia. No tema de hoje intitulado Como identificar a Cristo hoje em nosso meio, vou mostrar quão fácil é reconhecer este Cristo que prometeu que viria outra vez. Assim muitos poderão deixar de esperá-lo, vindo nas nuvens do céu, porque já está aqui entre vós. A luz está em tua porta chamando. Se ouve minha voz e abre, o Pai e eu entraremos em tua casa e cearemos contigo. É fácil detectar que Cristo já está na terra, se de verdade te interessa conhecer quem é. Conforme ao que está escrito sobre esse Salvador, que prometeu, vos voltarei a ver, como diz em João 16:22. Também vós agora tendes tristeza, mas vos verei outra vez, e se alegrará vosso coração, e ninguém tirará vosso gozo. Neste tema, quero repassar algumas coisas que lhes disse sobre Cristo, para que o mundo também veja quão fácil é ver a Cristo em mim, da mesma maneira que vocês veem, meus santos anjos. O que diz esse versículo é que quando Cristo se manifestasse de novo, aqueles que haveriam se alegrariam em seu coração somente pela firmeza que sentiriam ao escutá-la, e assim conheceriam que estão diante do Cristo que tanto esperaram. Isso mesmo é o que sentem vocês, os que escutam minha voz, e têm a proteção de Deus Pai e Mãe, Melquisedec Lisbeth. E se Deus está com vocês, tem que conhecer seus nomes, porque se não conhece os nomes de Deus, nem quem são, então, como você pode estar seguro de que estão cuidando de você? O cordeiro fêmea, que veio para abrir o livro e desatar os selos que o Pai tem em sua mão direita, sou eu? Quando João teve a visão do que ia acontecer nestes tempos, chorou muito, porque não se havia achado ninguém digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. Mas diz que em meio dos anciões, que são figura dos que vêm da dispensação anterior, antes da fundação do mundo espiritual que eu criei hoje, estava em pé um cordeiro fêmea, e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Hoje, graças a Cristo Lisbeth, conhecemos quem está sentado em seu trono? É o Pai Melquisedec. Esse cordeiro fêmea é Cristo Lisbeth, que Deus Pai considerou digna, porque fui sacrificada, e recebi o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção do Pai. Por isso hoje vocês me louvam, porque venci a mente carnal, que é a morte do ser humano. Algumas pessoas pensam que vocês são enganados por mim, quando eles nem entendem o bem que eu realizo no ser humano, algo que nenhum homem pôde realizar jamais. E por isso a bênção, e honra, e glória, e poder pertencem àquele que está sentado no trono, Deus Pai Melquisedec, e ao Cordeiro Fêmea, Cristo Lisbeth, desde sempre e para sempre. A João foi dada uma visão do que veríamos hoje em minha manifestação, mas ainda falta ver ao mundo dando-nos honra e glória. Isso acontecerá quando reconhecerem que somos Deus na terra com os homens. Todo o mundo verá este cumprimento, porque tudo o que está escrito sobre mim está se cumprindo hoje, nos últimos tempos. Esse Cristo que viria ia desatar os selos que estavam escondidos na Bíblia,
que é onde está o Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno é o amor e a eternidade de Deus Pai e Mãe. Por isso, Cristo, que viria nos últimos dias, tinha que vir falando claramente sobre o mistério do Pai e de Cristo, algo que só eu estou fazendo. Não podia ser um Cristo que viria nas nuvens, já que teria que falar e ensinar sobre a criação de Deus, que é o mundo espiritual, que só existe dentro dos homens, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Cristo não viria para raptar as pessoas e levá-las a um mundo longe daqui. Isso não existe e jamais vai acontecer. Esse Cristo teria que vir para vencer como primícia entre os seres humanos. E o que você acha que chegou a vencer? Ao diabo? Ao que tinha o império da morte? Por isso lhes digo que a morte de Cristo na cruz não pode ser onde o diabo foi vencido, porque isso contradiz que veio triunfar sobre a morte. Não tem sentido que Cristo venha vencer a morte e morra fisicamente? Quando Paulo diz que Cristo participou de um corpo de morte para destruir a morte, está se referindo a uma morte na mente, já que é na mente onde está o que te leva a morrer fisicamente. O Cristo de 2000 anos atrás não venceu a morte, nem tampouco ensinou aos demais a vencer a morte. E por isso ninguém pode ressuscitar fisicamente dentre os mortos. A história da morte e ressurreição de Cristo foi escrita como referência para nós neste tempo do fim. Escutem bem o que estou dizendo. Essa morte e ressurreição tem um propósito grande e, se não me segue, jamais vai entender o que significa isso para ti e como pode te ajudar neste tempo. Se não me escuta, então vai seguir esperando por Cristo toda a vida e morrerá esperando. Cristo já está na terra, mostrando sua luz a todo o que quiser sair das trevas, morrer à mente carnal e ressuscitar para a vida eterna. E isso só se consegue através de minha palavra de vida. Eu sou a primícia em morrer da forma correta para poder receber seu Espírito e assim agradar a Deus Pai Melquisedeque. A mim foram dadas as chaves da morte e do Hades, como diz em Apocalipse 1:18. O propósito de Cristo Lisbeth na Terra deve ser considerado seriamente, porque é sua única oportunidade de salvação. Cristo veio à Terra para dar à luz a filhos espirituais de Deus. Essa é a única maneira de poder estar na presença de Deus, sem mancha e sem ruga, que é em tua mente. O que me rechaça está rechaçando a única maneira de nascer de novo no Espírito para entrar no reino de Deus. E esse reino é na mente do ser humano. Não existe outro reino fora de você. É em sua mente onde Deus faz morada. E quando Deus faz morada em sua mente, é porque creu em mim e em minha palavra. E eu e o Pai viemos fazer morada em ti. Ninguém mais pode ajudar ao ser humano a viver eternamente, a não ser Deus mesmo. Veja como diz em Salmos 127, do 1 ao 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será que te esforces tanto, desde a manhã, de madrugada até tarde da noite, e te preocupes por conseguir alimento, porque Deus dá descanso aos seus amados. Os filhos são uma herança do Senhor, os frutos do ventre são uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos da juventude. Felizes os que enchem sua aljava com este tipo de flechas. Não serão envergonhados por seus inimigos quando os enfrentem nos tribunais. Estes versículos estão se referindo ao fruto do ventre espiritual de Deus, já que ao nascer de novo, no Espírito, é onde há recompensa. Os filhos da juventude são os filhos que nasceram do ventre de Cristo Lisbeth. Esses jamais serão envergonhados por seus inimigos, porque o espiritual, ou seja, o que vive conforme ao homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. O espiritual é quem tem a mente do Senhor, porque quem conheceu a mente do Senhor? Só os que têm a minha mente conhecem a mente de Deus. É Deus mesmo que está aqui edificando sua casa nas mentes dos homens. Por isso eu lhes digo que ninguém fora do meu reino
deve estar ensinando sobre Deus e Cristo, já que só Cristo pode abrir esse livro e explicá-lo? E é porque o Pai está comigo e foi Ele que me enviou. Por isso eu insto que siga me escutando, porque só em meu reino conhecerá o que Deus tem preparado para a sua vida. Existem tantas chamadas igrejas no mundo e em nenhuma delas se falou a verdade sobre Deus, que Deus Pai tem esposa e também tem filhos espirituais que nascem através de Cristo, a esposa de Deus Pai. Para isso veio Cristo neste tempo do fim, para ter filhos de seu esposo Melquisedeque. A promessa do pacto sempre foi dar à luz a filhos espirituais e não carnais. Esse pacto em Gênesis 17:19, onde diz, certamente, Sara, tua mulher, dará à luz a um filho, e chamará seu nome Isaque, e confirmarei meu pacto com ele, como pacto perpétuo para seus descendentes, depois dele. É a figura de um pacto espiritualmente entre marido e mulher, Melquisedeque Lisbete. Diz em Romanos 9, do 8 ao 9, não os que são filhos segundo a carne são os filhos de Deus, senão os que são filhos segundo a promessa são contados como descendentes. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Para isso está Cristo Lisbete hoje aqui, para dar à luz aos filhos de Deus, que não são filhos segundo a carne, senão segundo a promessa que Deus fez. Assim é que alguém pode adquirir a imortalidade, se é nascido de Deus, estando em um corpo de carne. A chave é nascer espiritualmente com minha palavra e crescer para ser um espírito justo feito perfeito, também com minha palavra. O espírito é uma semente e é como um bebê, vai crescendo em você até chegar à estatura do varão perfeito. Por isso é tão importante não desprender-se de mim, para que esse espírito cresça forte e robusto, como os filhos de Deus. Por isso eu sempre sou firme no cuidado com as crianças, para que sejam amados por Deus e não odiados. O mesmo é espiritualmente. Lembrem-se que Deus preferiu Jacó e não Esaú, apesar de que Esaú era o irmão mais velho. Vamos ler em Malaquias 1, do 1 ao 5. Eu sou o Malaquias. Deus me deu a ordem de comunicar a vocês, os israelitas, esta mensagem. Israelitas, Deus vos ama. E vocês perguntam, e como nos demonstra esse amor? Deus lhes responde, recordem, israelitas, que eu preferi Jacó e não Esaú, apesar de que Esaú era seu irmão mais velho. Recordem também que eu transformei em um deserto a terra de Esaú, apesar de que era uma região montanhosa. Agora só vivem ali os chacais. Se os descendentes de Esaú tentarem reconstruir seu país, eu lhes asseguro que voltarei a destruir o que eles construam. A terra de Esaú será conhecida como o país da maldade, e seu povo será conhecido como o povo contra quem Deus sempre está irado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e lhes juro que assim será. Vocês verão isso com seus próprios olhos, e então dirão, a grandeza de nosso Deus vai muito além de nossas fronteiras. Esses versículos demonstram que Deus não permite que o irmão mais velho tenha terra, se não está reconciliado com seu irmão mais novo. Deus ama ao irmão mais novo, que representa o espiritual, o que foi formado por Deus. Esaú representa o homem terrenal, a quem não interessam as coisas do espírito. Mas se é reconciliado e se submete ao espiritual, então é amado por amor ao mais novo. Deus ama aos homens que nascem de novo do espírito, como fez Jacó, e agora seu nome é Israel, que no sentido figurado representa aos que pelejaram contra Deus e os homens, e venceu. Ganhou da mente carnal, mas isso não se consegue em nenhum lugar fora de Cristo Lisbete. A missão de Cristo Lisbete é te dizer a verdade sobre Deus, que nunca conheceu, e para todos os que não creem em mim. Vão sofrer muito, quando logo se inteirarem que traspassaram a Cristo, sua única Salvadora. Mas não posso me calar, até que alcance a todas as minhas ovelhas do mundo, que sim ouvirão minha voz e me seguirão. Esses são os justos que de verdade amam a Deus e o buscam sinceramente. Ainda que você não goste de me escutar dizer que eu sou o grande eu sou, tenho que te dizer, porque eu fui enviada por Deus Pai.
e não da maneira que se manifesta nesses chamados pastores, que veem a igreja como um negócio e não para salvar ao mundo da maneira que Deus salva? Em 18 de novembro de 2013, Deus Pai se manifestou a mim e me mostrou que seu nome é Melquisedeque, o único, sem princípio de dias, nem fim de vida. E foi me dando palavras para dizer ao mundo: já tenho muitos anjos ao meu serviço, mas ainda falta buscar a ti, que está me esperando. Nestes tempos, quando Cristo se manifestaria, lhes daria a conhecer seu nome para que pudessem pedir. E isso é o que quero para você. Não quero ver mais pessoas morrerem, nem enfermas, nem em escassez. Se eu estou lhes dando o antídoto para todas as suas necessidades, só tem que usá-lo para que vejam que Cristo está entre vocês. Veja o que diz em João 16, do 23 ao 24. Naquele dia, esse dia é hoje, vocês já não me perguntarão nada. Eu lhes asseguro que, por serem meus discípulos, o Pai lhes dará tudo o que pedirem. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e Deus lhes dará o que pedirem, e assim serão completamente felizes. Agora é que podem pedir, já que conhecem o nome de Cristo e do Pai. Serão completamente felizes, como são meus santos anjos. Por isso os desafio que peçam ao Pai Melquisedeque em meu nome Lisbete, para que vejam que somos um Deus que cumpre. Eu estou segura disso. Podem perguntar a qualquer um dos meus santos anjos, e eles dirão: quão rápido recebem resposta de seu Deus Melquisedeque Lisbete? Que privilégio poder pedir a Deus e saber que está te escutando e te responde imediatamente. Esses benefícios são para os que são meus discípulos, os verdadeiros discípulos de Cristo, e quero que se aproxime confiadamente, para que possa estar perto de Deus, tão perto que morará em você. Isso é grande e nunca foi visto até agora, só entre meu povo fiel. Isso te diz que Deus só está neste lugar, e deve abrir a porta a Cristo Lisbete, que está te chamando para que saia das trevas para a luz e a vida. Eu estava vendo um documentário por CBN sobre milhares de muçulmanos que estão se convertendo a Cristo. Muitos no Irã, na África e outros lugares do mundo estão buscando a Cristo nas chamadas igrejas cristãs, porque dizem que está aparecendo para eles em visões e em sonhos. Dizem que vem uma luz que fala e os chama por seus nomes e diz: venha a mim, vou te salvar e vou te resgatar. Sentem que Cristo está os chamando para dar salvação, repouso e vida. Também que venha a Cristo com uma coroa de rei e que de seu corpo saia uma luz brilhante. Dizem que estão buscando uma casa, estão buscando a verdade. Porque os iranianos estão passando por coisas muito difíceis e o único que pode mudar essa situação é o próprio Cristo. Até pedem que, por favor, orem pelas pessoas do Irã, para que possam experimentar o poder da ressurreição. Que a colheita está muito madura e as pessoas estão desesperadas, e estão prontos para escutar e estão desesperados em busca de respostas na vida. Está acontecendo o que profetizou Joel, quando disse que nos últimos tempos darei a todos de meu espírito. Homens e mulheres falarão de minha parte. Aos jovens falarei em visões e aos anciões em sonhos. Desde que eu comecei a falar, Deus derramou seu espírito sobre os homens, já que o espírito é uma palavra dita pela boca de Deus. E minha palavra comove toda a terra, que é nas mentes dos homens. Por isso nosso jafeita Rosny, da Itália, teve um sonho em que seu pai em carne lhe dizia: anda, anda! E saiu, e encontrou a um santo anjo de Melquisedeque Lisbete, que salvou sua vida. Florim Tatiana os trouxeram à fonte de água que brota para a vida eterna. Ele é o primeiro muçulmano que está falando sobre o verdadeiro e único Deus Melquisedeque Lisbete. Tudo isso começou a acontecer há pouco tempo em minha manifestação, e é porque a quem estão escutando é ao Pai através de minha voz. Por isso diz em Hebreus 12, do 25 ao 29. Tenham cuidado quando Deus lhes chamar a atenção. Não o desprezem, porque os israelitas que no passado o desprezaram não escaparam do castigo. Naquela ocasião, quando Deus lhes falou, sua voz fez tremer a terra,
E se nós desprezamos a Deus, que nos chama a atenção desde o céu, tampouco escaparemos do castigo. Porque agora ele diz: outra vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. E quando diz outra vez, entendemos que ele removerá as coisas criadas, as que se podem mover, para deixar as coisas que não podem ser movidas. Graças a Deus, o reino que ele nos dá não pode ser movido. Por isso devemos adorar a Deus com o amor e a honra que ele gosta de receber, porque nosso Deus é como um fogo destruidor. Mais uma vez, Deus está chamando a atenção dos homens. E se estão vendo a Cristo em visões e sonhos, é porque Cristo está os chamando e já está entre os homens, andando e habitando, falando palavras do céu, para salvação a todo o que se aproxime de mim confiadamente. Mas julguem bem, porque nem todo espírito vem por parte de Deus. Só os que vêm em nome de Melquisedeque Cristo Lisbete, porque é Deus quem os motiva a fazer o bem e quem os ajuda a praticá-lo, e faz assim porque assim quer, por sua boa vontade. Os que são irrepreensíveis e puros são filhos de Deus, sem culpa, em meio a uma geração torcida e depravada. Os que estão aferrados à minha palavra de vida, porque em mim brilham como estrelas no firmamento, mantendo em alto a palavra de vida. Os que têm um proceder impecável e irrepreensível são os espíritos enviados por Deus para te salvar. Veja como diz na 1 de João 4, do 1 ao 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e que agora já está no mundo. Não está se referindo ao Cristo de 2000 anos atrás? Porque nenhum dos que vivem hoje podem dar testemunho de que Jesus Cristo veio em carne, a menos que tenham estado aí. E se vocês não estiveram aí, então, todos são anticristos, porque ninguém que está vivo hoje pode confessar que viu a Jesus há 2000 anos, em um corpo de carne. Está se referindo à manifestação de Cristo em carne, neste tempo do fim. Todo o que não crê em mim, como Cristo manifestado em carne, tem o espírito de um anticristo, porque me negou. Surgiram muitos anticristos que me negaram, como as virgens insensatas, ou outros insensatos. E por isso conhecemos que estamos no último tempo, onde todo o escrito sobre mim se cumpre. O anticristo não é uma pessoa somente, é um espírito de anticristo, e está em qualquer um que nega que Jesus Cristo veio em um corpo humano como Cristo Lisbete. Lhes digo isso porque muitos enganadores saíram pelo mundo, eles negam que Jesus Cristo veio em um corpo humano. Tais pessoas são enganadores e anticristos. As palavras escritas na Bíblia são um reflexo do que hoje vivemos nos últimos tempos, e foi escrito para exemplo do que hoje ia acontecer. Como lemos que o que agora existe já existia muito antes, Deus faz com que tudo volte a se repetir? E por que Deus faz que tudo volte a se repetir? Para que o mundo saiba que somos os mesmos ontem, hoje e pelos séculos. O que vivemos hoje em minha manifestação como Cristo já existiu, mas é neste tempo, nos últimos dias, onde Deus determina um dia para entregar ao ser humano a imortalidade que prometeu há muito tempo. E ninguém pode altercar com Deus, especialmente se é em tua era, quando Deus viu por bem entregar aos homens este presente tão imerecido da imortalidade. Por isso o mundo deve dar graças a Deus Melquisedeque Lisbete, por nossos santos anjos, as primícias da criação de Deus, porque graças a vocês, pela primeira vez, o mundo terá esperança, que se tornará realidade. Por isso, depois que vocês são criados, Deus Melquisedeque Lisbete os abençoa e diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai, sobretudo na mente,
referindo-se, em um sentido espiritual, que é o que vocês, meus santos anjos, fazem hoje, ao compartilhar essa palavra de vida ao mundo, para que saibam como entrar em meu reino e desfrutar das promessas de Deus, as mesmas que vivem vocês. Só vocês, nossos filhos fiéis, conhecem o nome de Deus Pai e Mãe e sabem pedir da maneira que agrada a Deus, em justiça e em temor reverente. E sempre que se faça a vontade do Pai Melquisedeque. E isso é porque não traspassaram a Deus e confessam que Jesus Cristo veio em carne e está entre vocês, trazendo luz ao mundo das trevas. Amém, aleluia! Os amamos para sempre e nos vemos em breve.